Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a polícia procura por um homem suspeito de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Depois de dopar a vítima, o criminoso levou roupas, celular e até uma televisão, num prejuízo de mais de R$20 mil. O homem de 40 anos, que não quer se identificar, conheceu o suspeito num aplicativo de relacionamento. As imagens cedidas pela polícia, com exclusividade para o Jornal da Record, mostram o momento em que a vítima de blusa branca aparece ao lado do suspeito de jaqueta preta, por volta das 7h30 da manhã de um domingo. Os dois compram um iogurte e vão embora juntos. Em seguida, vão para a casa da vítima, que afirma ter sido dopada. Eu me ofereci o iogurte, já estava aberto, e daí eu já paguei e já não lembro de mais de nada. Quase 3 horas depois, às 10h20 da manhã, o suspeito aparece na imagem saindo da casa da vítima. Ele leva malas e mochilas com roupas, bolsas de grife, um celular e uma televisão. O homem aparenta tranquilidade e aguarda na esquina por cerca de 20 minutos até que um carro de aplicativo chega. Enquanto isso, o dono da casa estava desacordado. Ele foi socorrido pela mãe, que chegou por acaso pouco tempo depois. Já me levou ao hospital, eu tive que ir direto para a UTI e fiquei desacordado durante 4 dias. A vítima é um estudante universitário que prestou queixa aqui nesta delegacia. Além do trauma psicológico, ele teve um prejuízo de mais de R$20 mil em objetos de valor que foram levados. O suspeito foi identificado pela polícia como Alex Albert Giovanni da Silva, de 43 anos. Segundo a delegada que investiga o caso, ele já tem passagens por roubo e estupro de vulnerável no Rio de Janeiro. Junto à Receita Federal, ele possui um nome, o que leva a crer que ele utiliza diversos nomes para dificultar ser rastreado pela polícia. Enquanto isso, a vítima ainda tenta se recuperar do pesadelo que viveu. Tome cuidado, porque as pessoas que vão fazer o mal não têm cara, não tem voz, não tem jeito. Se mostram ser as mais inocentes. Veja agora outros destaques do dia. Supremo Tribunal Federal decide que porte de maconha para uso pessoal não é crime. Anvisa proíbe a venda e o uso de produtos à base de fenol. Baixo volume de água nos rios do Pantanal preocupa autoridades. Delegado brasileiro é indicado para comandar a Polícia Internacional. Fundador do Wikileaks, Julian Assange, é solto depois de acordo com o governo americano. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda e o uso de fenol em procedimentos estéticos de todos os tipos. Essa determinação é válida enquanto durarem as investigações sobre os danos associados ao uso desse ácido. A Anvisa proibiu qualquer ação, incluindo fabricação e manipulação, de todos os produtos à base de fenol para procedimentos de saúde em geral ou estéticos. A medida foi publicada depois da morte do empresário Henrique Chagas no início do mês. Ele fez um peeling de fenol com Natália de Freitas, que não tem formação de nível superior. Segundo a Anvisa, a suspensão da venda de fenol vai ficar em vigor enquanto é feita uma investigação sobre os potenciais danos provocados pela substância. A agência afirma ainda que não há qualquer estudo que comprove a eficácia e a segurança do uso de fenol em procedimentos estéticos. A gente vai conversar com o conselho de classe, com a indústria e com todos os atores da saúde, no intuito de buscar uma solução para o caso em definitivo. Qualquer outro produto que já vinha sendo comercializado, ele era um produto irregular e de desconhecido por parte da Anvisa. No Espírito Santo, a polícia investiga a morte de uma mulher de 39 anos que teria comprado fenol pela internet e realizado o procedimento em casa. Hoje, em Curitiba, a idosa que sofreu queimaduras graves depois de fazer um peeling de fenol recebeu alta do hospital e segue em recuperação. Ontem, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo já havia entrado na justiça para pedir que o fenol só fosse vendido a médicos e dentistas especializados. Agora, o CFM pediu que a Anvisa reverta a proibição que considerou excessiva.
porque o fenol ele é utilizado há décadas por médicos e nós não temos denúncias nem notícias de pacientes que tenham sofrido qualquer tipo de lesão grave ou até mesmo que tenha morrido por procedimentos realizados com fenol por médicos. No Rio de Janeiro, a polícia investiga o assassinato de um jovem de 26 anos na zona oeste da cidade. A suspeita é de que ele tenha sido morto após discutir com um miliciano. Ramon de Souza Reis já foi morador da comunidade de Rio das Pedras. Ele tinha se mudado justamente porque estava preocupado com a violência. A comunidade da zona oeste do Rio tem mais de 55 mil moradores e é dominada pela milícia. Ele falou, vou embora porque esse lugar tem muita covardia e eu sei que se eu morrer, quem vai chorar, quem vai sofrer são vocês. O jovem, que trabalhava como sushi man num restaurante japonês, visitava um amigo quando teria se envolvido numa briga e acabou atingido por 3 tiros. O autor do crime fugiu do local. Ele seria um dos milicianos que atuam na região. A Delegacia de Homicídios investiga o que teria motivado a discussão e tenta identificar o suspeito. Mas o medo de moradores, que vivem todos os dias sob a ação do crime organizado, dificulta o acesso a testemunhas. Eu só peço justiça. Justiça pelo Ramon, justiça pelo meu filho, justiça pelo trabalhador que lutou pela vida. O período de seca que chegou mais cedo ao Pantanal este ano acelerou os incêndios que atingem a região. Em Mato Grosso do Sul, o baixo volume de água nos rios amplia ainda mais a devastação provocada pelo fogo. Bombeiros se dividiram hoje em 4 frentes de combate entre Porto Murtinho e Corumbá, município com mais focos de queimadas em todo o país. Dados atualizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam 2.220 focos de calor na região. Numa das ações contra as queimadas, bombeiros conseguiram impedir que o fogo atingisse um ninho de tuiuiu no alto de uma árvore, às margens do rio Paraguai. A ave é considerada símbolo do Pantanal. O período de seca, que deveria ser mais intenso a partir do segundo semestre, este ano chegou mais cedo, por causa da falta de chuva. Um levantamento feito pelo MAP Biomas mostra que a cobertura de água no Pantanal hoje está a 61% abaixo da média histórica. Nós já estamos passando por uma seca extrema no Pantanal, que deve se estender pelo menos até o mês de setembro desse ano. Este flagrante mostra peixes que morreram cobertos de lama, numa área antes alagada. Só em Mato Grosso do Sul, a área queimada no Pantanal é equivalente a 500 mil campos de futebol. Este ano, o fogo na vegetação já supera o grande incêndio de 2020, quando 30% de toda a área pantaneira foi consumida pelo fogo. Na próxima sexta-feira, uma comitiva do governo federal deve vir ao estado. Ministros vão avaliar a situação das queimadas em Corumbá. Agora os destaques internacionais. O governo dos Estados Unidos busca um acordo diplomático para evitar uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. As provocações do Hezbollah ameaçam arrastar cidadãos de Israel e do Líbano para uma guerra que eles não querem, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em encontro com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. O representante americano afirmou que o país trabalha em um acordo diplomático para permitir que israelenses e libaneses voltem para suas casas, que hoje estão sob ataque no sul do Líbano e no norte de Israel. O conflito entre Israel e o Hezbollah, que apoia o grupo terrorista Hamas, gera preocupações de lideranças mundiais que não querem a expansão da guerra no Oriente Médio. A expectativa é que a diminuição das operações israelenses na faixa de Gaza possa ajudar a reduzir as tensões com o Hezbollah. Nesta terça-feira, as forças de defesa israelenses atacaram estruturas militares do Hezbollah. Já na faixa de Gaza, bombardeios mataram parentes de um dos líderes do Hamas. Hoje, a Justiça de Israel mandou as Forças Armadas convocarem cerca de 3.000 judeus ortodoxos. Eles estavam isentos do serviço militar desde a fundação de Israel.
O fundador do Wikileaks está a caminho de um tribunal americano para se declarar culpado por violar a lei de espionagem dos Estados Unidos. A medida faz parte de um acordo com o governo americano para Julian Assange deixar a prisão depois de vazar milhares de documentos secretos do país. Essas são as primeiras imagens de Julian Assange fora da prisão. Ele decolou de Londres em um jato particular financiado pelo governo da Austrália, país natal do fundador do Wikileaks. Assange participa de uma audiência nas Ilhas Marianas, território americano no Oceano Pacífico. De lá, ele deve retornar à Austrália. Nas redes sociais, a página do Wikileaks publicou: este é o resultado de uma campanha que envolveu defensores da liberdade de imprensa, de todo o espectro político até as Nações Unidas. Assange ficou mundialmente conhecido depois de publicar cerca de 700 mil documentos secretos do governo americano relacionados à guerra no Iraque e no Afeganistão. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: o mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1901 dias preso. Em troca da liberdade, o fundador do Wikileaks se declarou culpado de apenas uma acusação: violar a lei de espionagem dos Estados Unidos. Com a confissão, Julian Assange recebeu uma condenação de 62 meses em regime fechado, mas não vai para a prisão, porque ele já cumpriu a pena ao ficar mais de 5 anos detido aqui na Inglaterra. O australiano, que hoje tem 52 anos, era mantido em um presídio de segurança máxima, onde travou anos de batalhas judiciais contra a extradição para os Estados Unidos. Ele já tinha passado quase 7 anos refugiado na Embaixada do Equador em Londres. Um estudo feito na Alemanha levanta um alerta no mundo todo: o aumento dos atos antissemitas que disseminam o ódio contra judeus e colocam a vida de pessoas em risco. Segundo o grupo de pesquisa e informação sobre o antissemitismo na Alemanha, os casos de discriminação contra judeus aumentaram 83% no ano passado. Em 2022, foram 2.616 casos. Em 2023, esse número chegou aos 4.782. Mais da metade dos registros aconteceu depois dos ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Entre os casos estão ataques contra sinagogas. O grupo de estudo pede maior eficácia nas punições. Man kommt zu günstig weg, wenn man antisemit. Pessoas envolvidas nesse tipo de crime escapam facilmente e sai muito barato, alertou o comissário do governo federal para a vida judaica na Alemanha, que apelou para alterações no Código Penal. Segundo a Associação Judaica Europeia, os números são ainda mais assustadores. Na França, no Reino Unido e na Espanha, o aumento de crimes de discriminação contra o povo judeu foi de 1000% desde o ataque do grupo terrorista Hamas. Aqui em Portugal, na semana passada, uma das maiores sinagogas da Europa também foi alvo de vândalos. Na semana passada, o grito "não ao antissemitismo" ganhou eco nas ruas de Paris, depois que uma menina judia de 12 anos foi vítima de estupro coletivo. 3 adolescentes foram presos, acusados pelo crime que foi agravado por ter questões religiosas como motivo. Os franceses vão às urnas a partir desse domingo, depois que o presidente Emmanuel Macron antecipou as eleições parlamentares. De acordo com as últimas pesquisas, a coalizão que Macron lidera está em terceiro lugar nas intenções de voto. Os franceses vão eleger 577 deputados. As eleições legislativas foram antecipadas depois que o partido do presidente Macron perdeu a votação no Parlamento Europeu, órgão que define as leis da União Europeia. A França é um dos integrantes mais importantes do bloco e também faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O presidente foi bastante criticado depois de declarar que uma vitória de partidos radicais poderia desencadear uma guerra civil na França. Gravissime de la vie du pays.
As últimas pesquisas colocam o partido Reunião Nacional com 35,5% das intenções de voto. A coalizão Nova Frente Popular vem na sequência, com 29,5% dos votos. Bem à frente da aliança do presidente Emmanuel Macron, que aparece com 19,5%. Com esses resultados, o grupo que lidera as pesquisas pode conseguir até 280 assentos na Assembleia Nacional. Mas para governar é preciso de 289. O líder nas pesquisas, o candidato Jordan Bardella, disse que só vai aceitar ser o novo primeiro-ministro se a coalizão dele tiver maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Mas mesmo que nenhum grupo consiga eleger um novo premier, a tendência é que fique mais difícil para o presidente Emmanuel Macron governar a partir de agora. Veja a seguir. Casas provisórias para acolher famílias desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul devem ser entregues no começo de julho. Supremo decide descriminalizar a posse de maconha para o consumo próprio. ANAC abre consulta pública para punir passageiros indisciplinados. Quem colocar voo em risco pode ser proibido de viajar por 1 ano. O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. Vamos lá, então, em Brasília, saber mais detalhes com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR. Teve muita coisa discutida, viu, Celso? Especialmente discutir a meta de inflação, que é de 3% nesse ano. A reunião aconteceu após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano. O documento afirma que a decisão de manter a taxa de juros se deve, entre outras razões, por causa da elevação das projeções de inflação, que são de 4% para 2024 e 3,4% para 2025. Transmite a ideia de que está havendo uma interrupção para avaliar o cenário interno e externo, para que o Copom fique à vontade para tomar decisões a partir de novos dados. O Copom reconheceu que a economia brasileira surpreendeu nos últimos trimestres, sustentada pelo aquecimento do mercado de trabalho e pelos pagamentos de benefícios sociais e precatórios. Apesar disso, ponderou que ainda há incerteza quanto aos efeitos econômicos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Também nesta terça-feira, integrantes da equipe econômica e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No encontro, houve avanço na busca de uma solução para as dívidas dos estados com a União. A proposta debatida será analisada pelo presidente Lula. Foram discutidas ainda alternativas para compensar a desoneração da folha de pagamento. A Receita Federal divulgou hoje que a arrecadação do governo federal no mês passado foi a maior para maio desde o início da pesquisa, em 1995. Foram arrecadados mais de 200 bilhões de reais. Em relação a abril, a alta foi de mais de 10%. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse agora há pouco como integrante do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Yuri Ascar acompanhou a solenidade e traz informações ao vivo. Yuri, boa noite. Boa noite, Fara. A cerimônia foi rápida e logo depois dos cumprimentos iniciais teve início a sessão plenária do tribunal. O ministro André Mendonça assumiu a vaga aberta no TSE, com o fim do mandato do ministro Alexandre de Moraes na Corte Eleitoral. Integram o TSE 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas. Mendonça tomou posse como ministro substituto em abril de 2022. Em maio deste ano, ele foi eleito pelo plenário do STF como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O mandato de André Mendonça no TSE é de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. Fara. Obrigado, Yuri. Eu volto ainda nessa edição com outras notícias de Brasília. Celso e Cris. Até já, Fara. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, foi indicado hoje para ser o novo secretário-geral da Interpol, a Polícia Internacional, com sede em Lyon, na França.
A indicação foi feita pelo Comitê Executivo da Interpol e o mandato vai de 2024 a 2029. De acordo com o governo federal, a indicação deve ser confirmada em novembro pela Assembleia Geral da Interpol. Se for aceito, essa será a primeira vez que um brasileiro comandará a instituição. Atualmente, o delegado Valdeci é diretor de cooperação internacional da Polícia Federal. Veja a seguir. Estudo inédito mapeia a atuação das facções criminosas no Brasil. Empresário suspeito de participar de suposto esquema de corrupção no Corinthians presta depoimento e tem celular apreendido pela polícia. Um levantamento obtido pelo Jornal da Record mapeou pela primeira vez o que entra e sai ilegalmente do país. O documento traz sugestões para que os governos possam melhorar o combate ao crime organizado. O relatório foi montado para entender a forma de atuação do crime organizado no Brasil. A gente tem uma dificuldade de ter informações a respeito desse tema. A gente sabe que eles existem, mas dados objetivos, estruturados, em território nacional, nós não temos. Atualmente, são 72 facções fundadas em presídios e que usam a violência na disputa por territórios e por rotas do tráfico. O Rio Grande do Sul tem o maior número de facções, 17, seguido da Bahia, com 15 organizações. E as duas maiores facções do país, Comando Vermelho e PCC, também atuam no exterior. Essas organizações como o PCC hoje não estão presentes mais apenas no tráfico de drogas, né? Também estão em outros nichos de negócios ilícitos, né? Mineração, por exemplo, a exploração de jogos de azar. Hoje, o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo fizeram uma operação e apreenderam 23 armas do presidente afastado da UpBus. As autoridades investigam se o crime organizado usava essa e outra empresa de ônibus para lavar dinheiro. O tráfico de drogas é responsável por parte significativa do financiamento das facções criminosas. Só a cocaína gera um faturamento anual estimado em mais de 460 bilhões de reais. 3 vezes mais do que os gastos da União, dos estados e dos municípios com a segurança pública. O relatório informa ainda que os entorpecentes são um dos 21 tipos de mercadorias negociadas pelo crime organizado. Metais e pedras preciosas têm rotas conhecidas, que partem da região norte. Ouro e cobre são contrabandeados para a Ásia. Madeira ilegal sai do país pelo Peru, Bolívia e Colômbia para ser enviada aos Estados Unidos. A região sudeste é ponto de partida para o tráfico de animais silvestres e de armas. Aparelhos celulares roubados seguem para a África. No sul do Brasil, fertilizantes e alimentos como carne bovina e alho também são revendidos ilegalmente pelas facções. Entre as soluções apontadas pelo relatório para prevenir a lavagem de dinheiro estão regulamentar o setor de moedas virtuais, regular a gestão e o compartilhamento de dados da segurança pública, ampliar e fortalecer o COAF, que monitora as movimentações financeiras. Para que o COAF tenha a capacidade de processar todas essas informações, transformar essas informações em algo compreensível e enviar para as autoridades públicas, ele precisa ter mais estrutura, porque senão ele não vai dar conta. Vamos voltar a Brasília porque o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o porte de maconha. Quem traz os detalhes é Luiz Fara Monteiro. Fara? Exatamente isso, Cris. E essa decisão já causou aí um burburinho na Câmara, porque o presidente da Casa, Arthur Lira, vai criar um grupo de trabalho para analisar a PEC das drogas. A Suprema Corte hoje decidiu que não é crime o porte de maconha para consumo próprio. O ministro Dias Toffoli, o último a votar na sessão da semana passada, explicou hoje o voto. Ele apresentou uma nova visão sobre a descriminalização do porte de drogas, e não só da maconha para o uso próprio. Toffoli afirmou que a lei aprovada no Congresso já tinha determinado que os usuários não podem ser punidos criminalmente. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi
o objetivo da lei de 2006. Mesmo com a maioria formada, ainda faltavam os votos de 2 ministros. Luiz Fux afirmou que o tema deveria ser tratado no Congresso. Sem regulação, sem atuação do Poder Legislativo, a liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução. Já a ministra Carmen Lúcia, a última a votar, também considerou que a lei já determinava que os usuários não podem ser tratados como traficantes e que as punições só podem ser administrativas. Com a apresentação de todos os votos, a maioria dos ministros do Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para o uso próprio. A posse de outras drogas não foi tratada pelo STF e o consumo em local público continua proibido. Dessa forma, a posse de maconha será um ato de infração administrativa e não um crime. A Corte ainda não definiu a quantidade de maconha que vai servir de parâmetro para diferenciar usuários de traficantes. No entanto, já sinalizou que deve ser de 40 gramas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia. Em resposta ao STF, o Congresso discute uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse de qualquer quantidade e tipo de droga. O texto, de autoria de Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, já foi aprovado pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou hoje a abertura de uma consulta pública para punir passageiros indisciplinados. Quem colocar em risco a segurança de um voo pode ser proibido de viajar de avião por 1 ano. Nesta semana, uma mulher foi presa por ofender e agredir um funcionário de uma companhia aérea no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Outro caso recente foi de um passageiro que estaria embriagado e agrediu funcionários de uma companhia aérea no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Casos desse tipo têm se tornado comuns. Em 2019, 304 ocorrências foram registradas no Brasil. No ano seguinte, com menos voos durante a pandemia, os casos diminuíram para 222. Depois subiram para 434 em 2021, 585 em 2022 e bateram um recorde negativo de 735 ocorrências no ano passado. Por sorte, eu nunca tive nenhum problema, mas eu já tive amigos que tiveram. E aí tem a questão de, poxa, você está atrasando o voo de uma pessoa que tem que chegar no certo horário, né? Então, é uma situação muito complicada. A ANAC aprovou hoje a abertura de uma consulta pública para punir passageiros indisciplinados. Aquele que colocar em risco a segurança de um voo pode ser proibido de viajar de avião por 1 ano. Um exemplo de comportamento que pode ter esse tipo de punição é a agressão contra um tripulante ou comissário. O comissário não está ali para servir um refrigerante ou um snack, ele está ali para um caso de necessidade de segurança, ele performar o que ele foi treinado. Então, vamos dizer que esse segurança, esse aeronavegante, né, esse tripulante, sofra essa agressão e fique impossibilitado de exercer dele na hora do pouso. Isso não afetou a segurança da aeronave? Então, não afeta a segurança do voo em si ali, então isso é considerado gravíssimo. A previsão da agência é que a consulta seja publicada no Diário Oficial da União até o fim desta semana, para ficar aberta às sugestões da sociedade por 45 dias. Quando entrar em vigor, o que deve acontecer apenas no ano que vem, a medida só vai valer para os voos nacionais operados por empresas brasileiras. A liberdade acaba quando o direito do outro também tem que ser realmente respeitado. Então, se você anda na linha, acho que você vai continuar sendo beneficiado. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso e Cris. Obrigada, Fara.
O governo federal prorrogou até 12 de julho o prazo para as prefeituras do Rio Grande do Sul cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução. O número de mortes em decorrência das chuvas subiu para 178. 34 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 10 mil moradores estão desabrigados no Rio Grande do Sul. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 208 casas modulares estão sendo montadas para receber até 1.000 pessoas no Centro Humanitário de Acolhimento. Os abrigos foram doados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma solução que tem sido aplicada em 80 países, em mais de 80 países, em diferentes contextos, mas antes de tudo é um produto que garante proteção, dignidade e privacidade para aquelas pessoas que são beneficiadas. 50 homens do Exército trabalham na montagem das casas provisórias. A estrutura de plástico é anti-chamas, anti-mofo. Aqui dentro tem mais ou menos 5,5 metros de comprimento por um pouco mais de 2,80 de altura. Tem espaço para uma cama, alguns móveis, armário, um varal que vai ser instalado aqui e tem até janela. Em cada casa dessa, cabe uma família de no máximo 5 pessoas. A previsão é que os desabrigados venham morar aqui no início do mês que vem. A partir do dia 13 de julho vai ser inaugurada essa área, onde ocorrerá a recepção desses desabrigados. Em Porto Alegre, a campanha da Universal para ajudar as vítimas das enchentes entregou hoje 500 cestas básicas, 500 fardos de água e 1.000 camisetas e calças térmicas. Perderam roupa, perderam a casa, perderam, inclusive, a dignidade, né? Então, é o mínimo que a Igreja Universal, que a gente pode fazer agora com os voluntários, com essas doações, para fazer chegar a essas pessoas que estão precisando agora desse apoio, né? Centenas de pessoas formaram filas para receber os donativos. Para mim e para minha família que temos aqui, para mim é essencial. Aqui a gente busca o rancho, busca água. São bem acolhidos, são bem atendidos. Em Brasília, o governador Eduardo Leite se reuniu com integrantes do governo federal para discutir a extinção da dívida do Estado. A audiência, convocada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, não chegou a um acordo, mas a União anunciou uma antecipação de 680 milhões de reais ao Rio Grande do Sul pela compensação de impostos sobre serviços. Esses 680 milhões de reais, o ano que vem, o governo poderia abater do montante da dívida. Agora ele receberá em dinheiro. 510 milhões vai para o caixa do Estado, agora 170 milhões para o caixa dos municípios, que precisam muito para nós construirmos alternativas de compensação da perda de arrecadação. A temperatura despencou em parte do Brasil. Logo cedo, alguns municípios gaúchos marcaram 2 graus. Vamos saber como é que fica o tempo nessa quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris. As temperaturas voltam a subir no Sudeste e o friozinho segue sobre a região Sul. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, além das temperaturas mais baixas, tem previsão de chuva forte sobre a região sul. O dia será nublado, chuvoso e com alerta para temporais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em Chapecó e Campos Novos, Santa Catarina. As rajadas de vento podem atingir até 90 km por hora. À tarde, os termômetros marcam entre 12 e 16 graus. Neste momento, o ar seco predomina sobre o interior do país e inibe a formação de nuvens de chuva. Pelas imagens de satélite, céu limpo em boa parte do Brasil. Chove apenas sobre os estados de Roraima e do Amazonas. Amanhã, a quantidade de água diminui sobre o litoral do Nordeste e sobre a região Norte. Vira a chuva passageira. A quarta-feira será ensolarada na grande mancha clara aqui do mapa. À tarde, em Florianópolis, faz até 22 graus. Em Vitória e em João Pessoa, 29. Em Brasília, 27 e até 33 em Rio Branco. O alívio que a frente fria trouxe para a região sudeste durou pouco tempo. Nas capitais São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, o calor e o ar seco voltam com tudo. À tarde, as máximas ficam em torno dos 28, 32 graus com alerta para baixa umidade do ar. Nas horas mais quentes do dia, os índices podem ficar abaixo dos 30%, metade do recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
Momento de interatividade aqui na Previsão do Tempo, hora do Tempo Delivery. E a primeira mensagem é do Rodney, da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Oi, Rodney, boa noite para você. Amanhã tem alerta de temporal e ventania, faz até 22 graus. Na quinta, tempo firme com máxima de 18. Na sexta, faz 23 à tarde com chuva passageira no fim do dia. A Darcy diz que está muito calor em Teresina, no Piauí, e pergunta se vai chover. Seguinte, Darcy, chove a partir de quinta, mas nada que alivie as altas temperaturas. Ao contrário, a sensação de abafamento aumenta. Se prepare para uma quarta-feira ensolarada e quente com 34 graus. Na quinta e na sexta, chove fraco no início da manhã, sem alertas. Os termômetros marcam entre 33 e 34 graus. A gente espera a sua participação por aqui também. Peça previsão personalizada pelas redes sociais. Para isso, use a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. Em Lisboa, Portugal, o seminário promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa discutiu hoje a reforma tributária que está em análise no Congresso Nacional. Durante os debates, o entendimento foi de que a reforma tributária brasileira deverá acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios. Mas para o professor de Direito, Fernando Scaff, a principal mudança na reforma, o imposto sobre valor agregado, que vai substituir 5 impostos municipais, estaduais e federais, é incerta. É como se fosse uma operação onde o fisco já fica com a parte dele. Isto vai ser devolvido como crédito? Não se sabe. A promessa é que sim, mas a promessa ao longo dos anos, junto às diversas operações do fisco brasileiro, não apontam para muita credibilidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou o encontro como uma oportunidade para o Brasil. Acho que foi um bom encontro e suas conclusões serão estimuladoras, seja para eventuais reformas dos nossos modelos de investimento e de tributação, seja também para o esclarecimento das nossas realidades. O presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, afirmou que a experiência de outros países pode servir de aprendizado para o Brasil. É muito importante a gente buscar em países que já têm uma política tributária diferenciada e que tem dado certo historicamente, buscar esses modelos. A gente tem ainda muito tempo para discutir, mas se nós não buscarmos referências em países que já têm um sistema funcionando com eficiência, nós não vamos nunca chegar a lugar nenhum. Veja a seguir. Incêndio atinge comunidade em São Paulo e afeta 300 famílias. Não houve feridos. Polícia Civil de Anápolis investiga se pai e mãe desviaram dinheiro que era doado para a filha de 2 anos, portadora de paralisia cerebral. Na Argentina, o dólar paralelo, que é o mais usado no país, atingiu hoje o maior valor em 6 meses, quando começou o governo Javier Milei. A moeda americana vale 1.360 pesos argentinos. A cotação foi registrada um dia depois da Argentina entrar oficialmente em recessão técnica. O PIB do país caiu 5,1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação aos 3 meses anteriores, o recuo foi de 2,6%. Os setores de construção e indústria registraram as maiores quedas. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas durante protestos no Quênia. Segundo uma ONG de direitos humanos, agentes de segurança abriram fogo contra manifestantes. Os disparos aconteceram depois que um grupo invadiu a sede do parlamento em Nairobi e ateou fogo num dos prédios do local. Os protestos foram realizados no dia da aprovação de um projeto de lei que cria novos impostos no país. Aqui no Brasil, a polícia de Goiás investiga os pais de uma criança com deficiência por suposto desvio de dinheiro destinado ao tratamento da menina. O influenciador digital Igor Viana, de 24 anos, é pai de uma menina de 2 anos que tem paralisia cerebral.
Ele nega que tenha desviado dinheiro de doações para a filha. O Estado está me acusando de crimes porque eu criei conteúdos para viralizar na internet, não me afeta nem um pouco e eu irei responder e eu espero que a justiça seja feita, porque eu não sou um estelionatário, eu não maltratei a minha filha, eu não fiz nada disso, então tudo irá ser provado na justiça. Em mensagens enviadas para amigos, Igor aparece dizendo que usou o dinheiro doado para a menina para comprar um carro. Minha filha não tem Pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigada a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Entendeu? A polícia abriu uma investigação contra o pai e a mãe da menina. Nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe, tem renda, né? Eles vivem exclusivamente da renda da produção de conteúdo em torno da condição de deficiente da filha. A criança vivia na casa da mãe, mas a guarda era compartilhada com o pai. Depois que as denúncias vieram à tona, o Conselho Tutelar de Anápolis levou a menina para a casa dos avós paternos. Quando ele percebeu que aquela visita não era uma visita de rotina, era uma visita para retirar a criança, né, daquele estado de risco, ele enlouqueceu. Aí ele já começou a falar bruto com a gente, já tentou nos agredir com palavra. A defesa da mãe da menina disse estar convicta de que, ao final das investigações, a inocência dela será provada. Pai e mãe podem ser indiciados por maus tratos, desvio de dinheiro, discriminação, estelionato e constrangimento de criança. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Salvador contra uma quadrilha suspeita de fraudes contra bancos e o INSS. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 50 milhões de reais. Em Salvador, na Bahia, 9 pessoas ficaram feridas num acidente entre 2 ônibus. Cerca de 40 pessoas estavam nos 2 veículos que vão passar por perícia. Parte de uma passarela de pedestres desabou na BR-262 em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte. Um caminhão com uma retroescavadeira bateu contra a estrutura. Ninguém ficou ferido. Dezenas de casas foram destruídas no incêndio numa comunidade na zona sul de São Paulo. O fogo começou na madrugada e afetou cerca de 300 famílias. Ninguém ficou ferido. O calendário de vacinação vai passar a ser distribuído nos cartórios de registro civil de todo o Brasil. A ação pretende ampliar a cobertura vacinal do país. O acordo foi assinado hoje em São Paulo. Os pais da Maia são atentos ao calendário de vacinação. Aos 3 meses de vida, ela já tomou 7 vacinas diferentes. Importante para a saúde dela, né? Prevenção de doenças, né? Que venha a ter futuramente, né? A baixa cobertura vacinal expõe a população infantil a doenças que já não eram mais uma preocupação, como o sarampo, erradicado no Brasil em 2016, mas que retornou 2 anos depois. A poliomielite, que teve o último registro em 1989, também corre o risco de reaparecer. Um levantamento do Unicef em 2022 mostrou um desequilíbrio entre o número de crianças nascidas e as vacinadas contra a poliomielite no país. O Pacto Nacional pela Consciência Vacinal assinou um termo de cooperação para distribuir o calendário de vacinação nos cartórios em todo o país. E agora o pai registrou a criança, leva o calendário, vai levar para casa, vai mostrar para a mãe, vai mostrar para a família. E a nossa ideia é que com isso melhore a consciência vacinal. Os primeiros folhetos vão ser entregues no Distrito Federal. A gente entende que o ato de registro já é um ato de amor. Na verdade, a gente está diante de um segundo ato de amor e de saúde. Eleições 2024. Uma pesquisa encomendada pela Record sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Palmas mostra que a deputada Jana de Valcari, do PL, lidera a disputa. Na pesquisa estimulada, em que uma lista de nomes é apresentada ao eleitor, Jana de Valcari, do PL, tem 41% das intenções de voto. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, aparece em segundo, com 19%. Júnior Gel, do PSDB, com 14%. Carlos Amasta, do PSB, tem 13%. E Charley de Matos, do PSOL, 2%. Não sabem ou não responderam, 5%. Votos em branco e nulos somam 6%. Já na pesquisa para o segundo turno, Jana de Valcari aparece com 48% das intenções de voto
e Eduardo Siqueira Campos, com 27%. 12% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Votos em branco e nulos chegam a 13%. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 22 e 24 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Em São Paulo, a polícia ouviu um dos principais investigados no suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolveu o Corinthians. O empresário chegou à delegacia no começo da tarde. O que você tem a dizer? Você veio prestar esclarecimento, você é culpado? Vou esclarecer tudo aí pela delegacia. Obrigado. Alex Fernando André, conhecido como Cassondé, é suspeito de participar de um suposto esquema de corrupção no Corinthians. A polícia apura os repasses feitos pela empresa de Alex Cassondé. Segundo a investigação, pelo menos R$1.400.000 foram enviados para outra empresa em nome de uma mulher que mora de favor em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ela vive de benefício social e diz desconhecer a empresa. Edna Oliveira Santos é apontada pela polícia como laranja no esquema, que apresenta sinais de ser uma forma de lavagem de dinheiro. Ela nega que tenha recebido qualquer quantia. Depois de mais de 3 horas de depoimento, Cassondé teve o celular apreendido pela polícia. O advogado dele disse que o empresário fez repasses à empresa investigada, mas que também é vítima. Em poucas palavras, ele tem outro negócio, que não vem ao caso aqui agora, e aí ele comprou uma parceria, fez uma parceria, comprou um sistema e esse sistema não foi entregue. Na semana passada, torcidas organizadas foram até a porta da sede do Corinthians protestar contra a situação do clube. Além dos problemas administrativos, o time está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. O Fluminense anunciou hoje que o auxiliar técnico Marcão ficará no comando da equipe até o fim do ano. Marcão assume o cargo depois da demissão de Fernando Diniz. O novo treinador faz parte da comissão técnica fixa do Fluminense. Ele já comandou o time 66 vezes e foi o responsável por classificar o tricolor carioca para a Libertadores de 2022. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois tem capítulo especial de Gênesis. Você vai ver a Guerra dos 9 Reinos. Em seguida, tem informação da zona de risco no reality A Grande Conquista. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.